Eu parto da premissa de que a doutrinação progressista, né, que já não é uma... doutrinação é muito leve já para falar, né? Que a imposição da cultura progressista, ela se baseia em 3 pilares. Ela parte de 3 pilares, que são a mídia, né, jornais, mídia mainstream no geral, instituições de ensino e a cultura. E a cultura, assim, tem-se desde moda até gastronomia, até arte, né, exposições de arte, todo tipo de... a arte contemporânea, né? Então, eu parto da ideia de que existem essas 3 bases e elas são completamente complementares. Então, porque o aluno... você começa da base, que é a escola, né, desde a escola primária. Então, o aluno já começa, por exemplo, hoje em dia, né, qualquer escola, pelo menos aqui em São Paulo, que você vai, já tem ali todo um alinhamento com as ODS da ONU, né, todas as pautas progressistas, né, LGBT, agenda trans, agenda, como é que fala? Todas essas histórias, a água do mundo tá acabando, tudo que a ONU fala, eles já estão alinhados. E aí, claro, que de uma forma super fofa, né? Então, eles criam essa vitrine de bondade, né? E aí a criança chega em casa, os pais estão assistindo lá o Jornal Nacional, né? Vendo o Bonner, né, entrevistando o Bolsonaro daquela forma, tipo, absurda que aconteceu. E falam, realmente, esse presidente é um fascista, é um sei lá o quê. Na minha escola já me falaram isso. E aí, para corroborar ainda, né, ele vai ver uma exposição de arte do lado de casa, sei lá, em algum museu, e tá aquela... tá todo tipo de pornô chanchado em forma de arte, que é o que eu considero hoje a arte contemporânea, né? Então, você tem essas exposições onde uma camisinha usada vira uma peça vira uma obra de arte, como aconteceu naquela exposição que o Banco Santander fez. Ou aquela outra... Teve uma exposição que o cara não sabia que era lixo e que não era, né? Não, você viu uma que caiu um óculos, aí o cara ficou todo tirando foto. Fotografando achando que era uma obra. Maravilhoso. Simplesmente alguém deixou cair um óculos. Exato. Cara, a gente perdeu todo o parâmetro mesmo de arte. Eu não quero ser um purista, até porque eu sou um desenhista, sou um artista plástico e tal, mas a gente perdeu um parâmetro um pouco de o que é arte, o que não é, o que é belo, o que não é. Tá numa bagunça. A relativização do belo é um dos pilares do progressismo mesmo. Né? Quando você começa a relativizar o que os seus olhos estão vendo, o que te faz bem, o que é divino e o que não é... E alguém fala, não, isso não é belo, isso não é legal. E você fala, não, mas eu gosto. Mas depende. E pra mim né? Esse pra mim né? Aquela história, siga o seu coração, né? Depende do... Então, assim, o que é bonito e o que não é bonito depende dos teus sentimentos. Isso é uma relativização do que é belo, justo e moral. Né? E a rede social, ela não quebra um pouco essa hegemonia que estava se tentando ter? Graças a Deus. Não é porque aí teve um ponto bom das redes. Todo mundo tem um poder de falar. Sim. E de repente começaram a aparecer várias vozes dissonantes. Verdade. E várias gente falando, eu tenho voz, eu penso diferente e tal. E aí a gente caiu nessa guerra, nessa dicotomia agora que a gente tá, né? Que tá absurdo, né? Sim. Mas quando começam... A internet surge meio libertário, não é? Um negócio sim. Quer dizer, até certo ponto, né? Considerando porque, claro, que no final eles têm um controle. As Big Techs têm controle de falar o que você pode... A gente tava conversando antes aqui, tipo, derrubar a sua conta do Instagram, dependendo do que você publicar, não tem? Você já perdeu a conta? Tô na 4ª conta, né? E isso, assim, minha primeira conta era 200 e poucos mil seguidores, conta verificada. Tinha minha conta desde 2011. Né? E derrubaram porque eu falei mal do projeto de lei lá da Tabata do Amaral, que não era a Tabata, já era uma outra parlamentar, mas enfim, era sobre o absorvente gratuito. Né? Então eu coloquei pontos bem técnicos sobre os motivos que me levavam a não apoiar esse projeto de lei. E aí me derrubou. Essa já foi a segunda vez que me derrubaram, a primeira foi outra coisa. A primeira foi o movimento LGBT, né? Então, assim, os coletivos progressistas, eles são muito unidos, né? Eles têm muito tempo também, né? A esquerdista tem bastante tempo, normalmente. Eu não tenho tempo para parar e ficar movimentando o grupo de WhatsApp, vamos cancelar aquele ali. Eu não gostei daquilo funciona, ali. É um ataque em massa, que aí derruba a publicação, derruba a conta. Eles começam a denunciar, e aí a pessoa que tá lá no Instagram, né, lá fala assim, opa, peraí, 1000 pessoas aí, né, denunciando, 10 mil, sei lá quantas mil denunciando isso aqui, alguma coisa muito errada tem. E aí, normalmente, a pessoa que tá lá atrás também é uma... Eu brinco, né, que eu tenho uma estagiária de cabelo azul lá só pra mim, hoje em dia, no Instagram, né, que ela fica só observando o que eu tô fazendo, porque já minha 4ª conta e toda hora cai story. As coisas mais bobas que você pode imaginar, dá um exemplo, assim, coisa boba que derrubaram. Outro dia, eu postei a minha filha, um tempo atrás, eu postei a minha filha, tipo, brincando de vassourinha em casa. E coloquei uma frase assim, olha aí o patriarcado opressor, tipo uma bobagem, assim. E aí derrubaram como discurso de ódio. Com discurso de ódio? Normalmente é ou fake news ou discurso de ódio, né? Que é o ídolo do progressista hoje, né? O discurso de ódio. Então... O discurso de ódio é uma coisa muito perigosa, né? Porque quem decide o que é discurso de ódio e o que não é?
Exato, exato. Quem decide, né? Quem que julga o que é, né? Quem decide. Vamos falar, cada pessoa tem as suas... É o que eu sempre falo, cada pessoa tem as suas circunstâncias, tem a sua história de vida, tem os seus traumas. Então, o que é ofensivo para mim não vai ser para você, não vai ser para outro. Então, qual que é o parâmetro? Né? Eu vejo quando duas pessoas erram, uma pessoa mais alinhada à direita e uma pessoa mais alinhada à esquerda, o da esquerda, ele cometeu uma gafe, né? E o da direita fez um discurso de ódio. Exatamente. Isso é uma coisa que, cara, que é tão claro às vezes. Claro que tem discurso de ódio da direita, é óbvio que tem. E tem discurso de ódio da esquerda também. Tem dos dois lados, né? Não, tem ódio na humanidade, tem esse ódio é o ponto. Tem o discurso de felicidade, de raiva, de ódio, de empatia, de tudo. Agora, você exacerbar, né, você verbalizar um sentimento virou um crime. Isso é muito doido pra mim. Assim, isso pra mim é o limite do que pode virar uma ditadura.